Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu acredito que vai te fazer refletir, vai te fazer pensar sobre muitos pontos na sua vida e até a forma como você se relaciona com as pessoas. Vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pegar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para ele dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Essa daqui é uma mensagem muito forte, muito importante que Jesus ele deixou para nós como ensinamento. Ele começa dizendo que se o nosso irmão estiver pecando, nós temos a obrigação de apontar para ele o erro, apontar para ele para que ele possa se arrepender, para que ele possa abandonar aquele pecado. Mas Jesus também disse que nós temos o dever de perdoá-lo. O problema é que muitas vezes nós somos bons em apontar o erro dos outros, bons em falar que os outros estão errando, mas muitas vezes a gente é muito ruim em perdoar as pessoas. E isso é um erro muito grave que a gente comete. Tanto é que Jesus disse que esse perdão tem que ser em abundância. Se a pessoa pecar contra você 7 vezes no dia, e aquelas 7 vezes ela vir se arrepender e te pedir perdão, ele fala que a gente tem que perdoar. Do ponto de vista humano, isso pode parecer absurdo, mas do ponto de vista de Deus, não. Até porque todos nós somos pecadores. Todos nós, se fôssemos ver, merecíamos a condenação. Mas Deus nos perdoou. E se a gente for ver na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, Ele falou que a gente deveria perdoar os pecados dos outros. Porque só assim o Pai nos perdoaria dos nossos próprios pecados. Então, se alguém fez alguma coisa contra você, se alguém fez algum mal para você, e se essa pessoa se arrependeu e veio pedir perdão para você, perdoe essa pessoa. Mesmo que você tenha que perdoar um monte de vezes. Lembre-se sempre que Deus ele te perdoa um monte de vezes. Lembre-se sempre que Deus ele perdoa os nossos pecados diariamente, porque todos os dias eu e você acabamos cometendo algum pecado, cometendo algum desvio, e mesmo assim o nosso Pai nos perdoa. E esse mesmo perdão que o nosso Pai tem por nós, nós devemos ter pelos nossos irmãos. Porque muitas vezes as pessoas podem vir a errar contra você várias vezes, mas às vezes elas realmente estão tentando melhorar. Só que é um processo. E se você já teve algum pecado que você ficou preso na sua vida, você sabe como muitas vezes é muito difícil de abandonar, como muitas vezes você vai vencendo dia após dia, nesse processo de buscando pecar menos, errar menos, e muitas vezes as pessoas também estão nesse processo, buscando errar menos. Então, tenha um perdão abundante, assim como Deus tem um perdão abundante por mim e por você. Que Ele abençoe muito a sua vida. Amém.